devidas repartições, estudando também a palavra de Deus. Você que me acompanha, que também está em casa, eu quero convidá-los para que leiamos um trecho da palavra de Deus que encontra-se na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Nós estaremos lendo esses versículos, da qual nós estaremos estudando nesta manhã o conteúdo desse trecho. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Nós estamos, nesse trimestre, realizando o estudo da carta aos Efésios, que traz o título A Igreja Eleita, que foi comprada com o sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo. No primeiro capítulo, nós estudamos sobre as bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus para a igreja. Deus nos elegeu, nos adotou, Deus nos remiu e Deus nos selou com o Espírito Santo. E seguindo o estudo, nós vamos ver que Paulo ele ora a Deus para que a igreja seja iluminada com conhecimento espiritual acerca dessas coisas. Precisamos dessa iluminação para compreendermos a grandeza dessas verdades. O grande privilégio que nós temos em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele traz um assunto que está relacionado com o tema da lição, que é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Como diz o nosso texto, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, Paulo ele vai mostrar o nosso passado e o nosso presente. Paulo vai fazer um contraste entre a velha natureza e a nova natureza. Paulo vai trazer a diferença daquele que teve encontro com Jesus e aquele que não tem encontro com Jesus, como é que é o andar dessa pessoa. E nós vamos ver aqui, nós entendemos pela leitura do texto, meus irmãos, que o homem sem Cristo, a nossa condição anterior era uma condição de mortos espirituais. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Embora ele tenha vida física, mas espiritualmente ele se encontra em um estado de morte, sem comunhão, sem contato com Deus. E essa morte vai levar ele o quê? A ser prisioneiro
prisioneiro do mundo, prisioneiro do diabo e prisioneiro das obras da carne e seus pensamentos. Então, essa é a situação que nós vamos encontrar aqui de um homem que ainda não teve encontro com Jesus. Então, ele vai mostrar esse contraste. Mas aqueles que encontraram com Cristo foram o quê? Vivificados. Passaram a ter uma nova vida e uma nova natureza. E o seu andar já é um andar diferente. Então, Paulo, ele quer nos trazer, meus irmãos, a nossa vida antes e depois da cruz. Porque a cruz, ela é a divisão de uma vida morta, e aquele que passa pela cruz alcança o quê? Uma vida de esperança, onde o Espírito ele é ressuscitado, ele está vivo. E nesse primeiro item, nós vamos estudar aqui a antiga natureza, morta em ofensas e pecados. Esse é o primeiro título da nossa lição. A antiga natureza, morta em ofensas e pecados. E dentro deste título nós temos o quê? 2 temas, que é a nossa condição anterior ao nosso encontro com Cristo e o nosso aprisionamento, do que nós estamos presos. Então, ele vai fazer o que? Essa condição daqueles que não estão em Cristo Jesus, que era a nossa condição, uma condição de uma pessoa que estava morta espiritualmente. O que ele está dizendo aqui, que é a nossa condição, que o homem sem Cristo, o diagnóstico dele é que ele está morto espiritualmente. É que diz o primeiro versículo, e nos vivificou. Quer dizer, a nossa condição anterior era uma condição de morte. Nós não tínhamos comunhão com Deus, estávamos sem esperança, condenados ao tormento eterno. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa era a nossa condição no passado. Então, todos aqueles que ainda não encontraram com Cristo, estão nessa condição. E Paulo ele vai nos mostrar como era o nosso viver e como deve ser essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, todos nós herdamos o quê? A natureza pecaminosa de Adão. Através de Adão, essa questão de pecado passou a todos os homens. Porque quando Deus cria o primeiro casal, Deus cria Adão e Eva, Deus cria eles o quê? A sua imagem e semelhança. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quando fala a imagem, nós falamos a questão moral. A questão, o homem tem senso de moralidade. O homem tem senso de justiça. O homem tem senso de pureza, de santidade. O homem traz essa imagem no seu caráter, na sua vida. E quando fala semelhança, porque o homem foi feito um ser semelhante a Deus. Semelhança significa da mesma espécie. Embora nós sejamos feitos em carne e osso, mas espiritualmente nós somos feitos à semelhança de Deus, porque nós recebemos o que? O Espírito que vem de Deus. E possamos ter comunhão com Ele. Então, nós vamos ver que nós somos da espécie que podemos nos comunicar, podemos nos relacionar. Então, o homem ele tinha o quê? Essa moralidade separada do pecado, tinha um contato, uma comunhão íntima com Deus. Mas nós vamos ver que o homem, por causa da sua desobediência, Deus criou o homem com livre-arbítrio. De escolher o quê? Aquilo que satisfaz, aquilo que ele deseja. Mas Deus estabeleceu um princípio de vida para o homem, que ele deveria ali viver livremente, deveria comer de todo o fruto que havia no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse o homem não poderia comer. E o homem tinha um contato com Deus. A Bíblia fala que todo dia Deus visitava o homem e entrava num diálogo com ele ali. Mas nós vamos ver que o homem ele quebra esse pacto, ele quebra essa aliança.
que Deus fez com o homem. O homem envereda para um caminho de desobediência. Logo, a desobediência trouxe a transgressão. Então, o homem, ele erra o alvo proposto por Deus. Ele comete um delito, da qual ele é sentenciado o quê? A morte. A morte física e a morte espiritual. A morte da questão de moral e espiritual, ela vem momentaneamente. O homem perde a comunhão com Deus. Mas a morte física, ela vai alcançar ele alguns dias depois. E é isso que Paulo está dizendo. Antes nós estávamos nessa situação. Porque todos nós somos gerados de Adão. E todo homem que é gerado, ele já traz na sua natureza o quê? Essa tendência ao pecado, que nós chamamos de natureza pecaminosa. Então, em Adão entrou o pecado na humanidade. E o pecado alcançou todos os homens. É que vai dizer lá em Romanos, né? Não há um justo sobre a face da terra. Um livro de Eclesiastes vai dizer, não existe homem que não peque. Logo, essa natureza, ela envolveu os seres humanos. Então, todos aqueles que nascem, que são nascidos de mulher, ele traz o quê? A natureza pecaminosa. Logo, ele já, embora fisicamente tenha vida, mas espiritualmente, o espírito que está nele está morto. Ele não tem comunhão com Deus. Então, essa é a condição que o nosso autor aqui está dizendo, né? A morte veio. A morte física e a morte espiritual. O homem que não encontrar com Jesus, ele vai continuar morto nessa situação. Então, Paulo deixa muito enfático isso. Antes nós estávamos mortos o quê? Em ofensas e delitos. Mas Cristo nos vivificou. Então, todos aqueles, você que está me ouvindo, se você ainda não teve encontro com Jesus, você precisa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, para que o Espírito que há em ti possa reviver. Mortos em delitos e pecados. Ofensas e pecados. O que é ofensa? O nosso autor traz aqui essa palavra ofensa aqui do grego, que é uma palavra que é paraptoma, e pecado, amartia. Então, nós vamos ver que essas duas palavras mostram o quê? A situação do homem sem Deus. É um homem que transgride o que? As leis de Deus, e o homem que erra o alvo, porque pecado significa errar o alvo. Errar aquilo que estava proposto para o homem. Qual era o alvo para Adão? Era obedecer a Deus. Manter um diálogo íntimo com ele. E a cada dia, Adão ir crescendo no conhecimento, nas coisas de Deus. Esse era o propósito, mas Adão errou o alvo proposto. Desobedeceu. Então, o alvo para todo homem é que o homem venha ter um encontro com Deus e venha andar na sua luz, venha andar no seu caminho, na sua presença. Então, todos nós, anteriormente, estávamos nessa condição. Éramos transgressores da lei de Deus, estávamos atingindo o alvo errado. O homem foi criado para a vida eterna. Mas por causa da sua transgressão, ele errou o alvo. E o homem sem Deus está caminhando para a perdição eterna, para o tormento eterno. E como era o andar desse homem? É o que vai dizer no versículo de número 2. E no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Então, a vida de uma pessoa sem Deus é uma pessoa que anda segundo o curso do mundo. Quando fala mundo, aqui nessa palavra, não está relacionado ao mundo físico, ao mundo das coisas, mas está relacionado ao mundo das ideias. O mundo do conjunto de ideologia que se estabelece o quê?
um caminho para que o homem venha andar nele. Então, nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o conjunto de ideias e contrário ao que Deus havia proposto para o homem. Nós vamos ver que essa tendência, ela segue dentro da economia, aonde o princípio de você agregar recursos acaba sendo, de qualquer forma, usando de engano, usando de trapaça, onde nós vamos ver que na parte educacional, aonde deveria ensinar princípios que valorizam a família, nós vamos ver que isso é contrário. Ao ataque à família, ao ataque ao matrimônio, aonde se coloca ideologia de gênero, aonde se coloca, meus irmãos, princípios, aonde o sexo, ele é uma questão de liberdade, você pode fazer a qualquer tempo, aonde é incentivado isso em muitos lugares. Então o mundo, ele segue o que? Uma forma totalmente contrária aos valores bíblicos. As ideias do mundo são ideias que levam o quê? A desfazer de tudo aquilo que Deus estabeleceu. Então, o mundo que nós estamos vivendo, meus irmãos, não existe verdade absoluta, onde tudo é relativado. Princípios bíblicos são quebrados para o deleite de alguns profanos dentro da sociedade. E nós não podemos andar dessa maneira. Então, quando o cristão, ele é recomendado isso. Tiago, escrevendo, diz, meus irmãos, que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, o homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus porque ele é amigo do mundo. Ele segue essa filosofia mundana. Ele aceita esses valores que são impostos pela sociedade. Mas nós somos chamados para termos uma vida separada. Uma vida que venha agradar a Deus. Mas os valores da sociedade que nós estamos vivendo, do mundo, ele está contaminado. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos colocar na forma do mundo, naquilo que o mundo quer, mas temos que colocar dentro da forma de Deus, daquilo que Deus estabeleceu para que nós venhamos andar. Então, antes nós andarmos segundo o curso deste mundo. João diz, lá em 1 João 2,15, filhinhos, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, antes, a nossa vida era essa. Nós seguimos o curso do mundo. Amávamos as coisas do mundo. E éramos inimigos de Deus e não tinha o seu amor. Esse é o princípio do homem que está morto. Então, Paulo está dizendo para aquela sociedade que antes eles andavam, para esses irmãos, antes eles andavam em ofensas e delitos, andando segundo o mundo. E quando a gente fala o mundo, a gente leva para aqueles dias. Embora nós fizemos uma analogia relacionada ao mundo, ao que nós estamos vivendo aqui. Porque, infelizmente, há alguns, até no meio evangélico, que defendem essa questão de ideologia de gênero, onde a prática do relacionamento sexual pode ser feita fora do casamento, onde não faz mal, dá um pulinho, dá uma escorregadinha, dá uma fugidinha. Meus irmãos, isso é o mundanismo. O mundo não pode mais estar em nós, porque se o cristão ainda ele anda dessa maneira, ele saiu do caminho. Porque quem está em Cristo não anda mais em trevas, não segue mais o curso do mundo. Nós andamos na contramão. E muitas vezes nós somos colocados de lado. Jesus disse quando ele veio,
né? Se ele fosse do mundo, o mundo o amaria. E assim somos nós. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos mais a ele. Nós pertencemos a Cristo. Fomos resgatados. E ele continua dizendo que aqueles que estão sem Cristo, que o nosso passado antes, nós andamos segundo o curso do mundo e segundo o príncipe das potestades do ar. Então nós vamos ver aqui que Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então o homem sem Cristo, ele é levado a se opor ao reino de Deus, se opor às coisas de Deus, e muitas vezes isso está relacionado com a força maligna. Essa força maligna aqui, ele opera no mundo dos homens. O diabo opera no mundo dos homens. E o homem sem Cristo, ele é vulnerável a ser alcançado por essas forças malignas. Paulo, quando esteve ali na cidade de Éfeso, a Bíblia diz que havia ali um homem que ele era tomado pelo espírito demoníaco, um demônio o tomava. E havia um judeu que tinha 7 filhos. E eles viram que Paulo era um homem usado por Deus, até mesmo os aventais e os lenços de Paulo eram jogados sobre o demônio saía, e eles quiseram imitar o quê? A manifestação e o poder de Deus. Esses 7 homens, eles foram até esse homem que era possesso, e eles ali tentaram expulsar esse demônio ali, mas nós vamos ver, meus irmãos, a expressão, a gente até ri do contexto, mas a Bíblia fala que o demônio pegou 2 deles ali e deu um couro. A verdade é essa. Ele disse, olha, Paulo eu conheço, e bem conheço o Deus de Paulo, mas vocês, então nós vamos ver que o demônio, ele está atuando. E muitas vezes ele toma homens para se opor ao reino de Deus. Quando Moisés é levantado por Deus, e quando ele chega ali no Egito, aonde ele fala para Faraó, dizendo, olha, Deus manda você libertar o meu povo para que o meu povo vá me adorar no deserto. E ali Moisés mostra algo extraordinário. Ele joga a vara e a vara se transforma em uma serpente. E aí vai aparecer os magos, Janes e Jambres. Eles se manifestam ali para se opor o quê? A um decreto de Deus, se opor à vontade de Deus. E eles, a princípio, até que parece que faz o mesmo, eles usam de uma magia. As suas varas também transformam em cobra. Mas nós vamos ver que a vara de Moisés vai engolir aquelas outras 2 víboras que ali estavam. E aí Moisés vai sendo usado por Deus, e Deus vai manifestando que as suas maravilhas, até um certo momento, esses 2 homens, eles conseguem imitar, mas chega até um limite, porque o diabo ele tem um certo poder, mas Deus é que tem todo o poder. Chega em determinado momento, aqueles magos, aqueles feiticeiros, eles veem, olha, não tem como se opor a Deus, porque Deus ele é poderoso, Deus ele é tremendo, ele é extraordinário o seu poder, e aqueles magos ali não conseguem mais tentar desfazer a obra de Deus. Então, nós vamos ver que ele faz uma alusão neste mundo que nós estamos vivendo. O mundo dos homens é controlado por uma força invisível, uma força demoníaca, da qual tem um líder. O príncipe deste mundo é o diabo. Então ele leva, nós vamos ver que o surgimento, muitas vezes, de heresias, está relacionado, meus irmãos, com a corrupção de homens que foram tomados
por uma influência, pelo um poder invisível do diabo, aonde ele envereda pelo um caminho tortuoso, semeando heresias e coisas diabólicas no reino, para impedir alguns de serem salvos. Jesus comentou isso na parábola do semeador. O semeador semeou a boa semente, saiu semeando. Aí ele fala que a semente caiu na beira do caminho e veio as aves e comeu. Ele fala que é o diabo que leva o quê? A palavra para longe para que os homens não entendam. Jesus continuou na outra parábola ainda dizendo que os homens semearam, que é a boa semente, mas durante a noite veio o maligno e semeou outra semente. Então, o diabo, existe uma força maligna que está atuando no mundo que nós estamos vivendo, no mundo dos homens. Lá no capítulo 6 nós vamos retornar com esse assunto. Mas aqui, Paulo está mostrando, meus irmãos, que antes, no passado, o homem sem Deus, ele é influenciado por essas forças malignas. O mundo dos homens, levando as pessoas ao suicídio, ao assassinato. Algumas desses crimes estão relacionados, vamos dizer assim, com a impiedade do homem, mas outras vezes é uma força demoníaca que atua nesses homens, levando eles a praticarem todo tipo de maldade. Então nós vemos governos, segmentos malignos, meus irmãos, que muitas vezes acabam sendo dominados por essas forças, e nós vamos ver algumas leis aí contrária aos princípios bíblicos, a palavra de Deus, porque foram colocadas e semeadas pelo nosso inimigo. E ele continua dizendo ainda, vamos retornar ao texto. Antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então vamos ver que Paulo está dizendo que o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Ele anda segundo o curso deste mundo. Ele é amigo do mundo, ama o mundo sistêmico. E esse mundo sistêmico, ele é dominado por uma força maligna invisível, que se opõe ao reino de Deus e leva os homens a estarem aprisionados. Então o homem, ele está morto espiritualmente, ele é prisioneiro do mundo, ele é prisioneiro do diabo, e Paulo vai dizer que o homem sem Deus, morto espiritualmente, ele também é prisioneiro da carne e dos pensamentos. Quando ele fala que antes nós andávamos segundo a natureza, segundo a carne, ele não está falando do corpo físico, mas ele está usando uma expressão da natureza humana, que é tendenciosa ao quê? Ao pecado. Quando ele fala que antes nós andávamos segundo a carne e seus pensamentos, Paulo está dizendo dos prazeres e dos deleites, que muitas vezes é expressado através do corpo. E qual é o caminho da carne? Nós vamos ver que Gálatas, capítulo de número 5, vocês podem nos acompanhar essa leitura. Nós vamos ver qual é as obras da carne, qual que é o caminho da carne, da qual Paulo está falando aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que está falando do corpo físico. O corpo em si, o corpo não tem nenhum mal, o corpo é bom. O corpo, ele é a morada do Espírito. O corpo nós temos que glorificar a Deus, mas a natureza humana que há no homem, capítulo 5, versículo 19.
Olha só, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Então ele traz, meus irmãos, enumera aqui uma grande quantidade das obras da carne. São os desejos, os apetites que o homem sem Cristo não consegue controlar. Ele se entrega a essa vontade, a esse desejo. Ele nunca está satisfeito. Leva o homem a ter inveja do outro, a cobiçar, desejar aquilo que não é dele. Leva o homem à bebedice, a se embriagar, à prostituição, a trair, a quebrar princípios e valores bíblicos. Isso está relacionado com as obras da carne. E essa natureza humana, ela não é exterminada quando o crente, o cristão aceita Cristo, mas ela é amortecida pelo poder e pela manifestação do Espírito. Porque todo homem ele enfrenta essa luta dentro de si. Embora libertos do poder do mundo, ele já não ama mais as coisas do mundo. Ele é o contrário, o que a ideia, a filosofia do mundo impõe. O maligno já não tem mais poder sobre ele, porque ele está debaixo das mãos de Deus. Só que a carne é o inimigo violento, que nós temos que monitorá-la a todo tempo. Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo fala desse duelo que é combatido dia a dia. Ele diz que o desejo, o bem que ele quer fazer, muitas vezes ele não faz, mas o mal o atormenta todo o dia. Porque essa natureza, ela é sufocada. É como tiririca, né? Quem conhece essa plantação, lá em casa, na parte da calçada na rua, tem uma tiririca ali. De vez em quando tem um ranco, mas não tem jeito. Ela tem uma raizinha, ela já peneireia ali, rapaz, mas como nasce? Nasce no meio da calçada. E assim é a natureza pecaminosa. O homem, humanamente falando, ele não consegue dominar essa natureza. Antes nós vivíamos assim. Mas o homem que está em Cristo, o Espírito Santo manifesta nele. E se ele dá lugar ao Espírito Santo, essa natureza, ela não vai conseguir continuar sendo manifestada, mas ela é sufocada pela manifestação e pelo poder de Deus. É por isso que Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para eles, porque foram libertados, no sentido de não estarem mais presos. A natureza carnal já não tem mais força, poder de atuar na sua vida. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Apregou a natureza, ela não vai agir, não vai manifestar, se Cristo viver verdadeiramente em nós. Então nós precisamos, meus irmãos, buscar as coisas que são de cima, né? Então o homem sem Cristo, ele está preso nessa natureza carnal, seus pensamentos voltados para aquilo que não agrada a Deus. Então Paulo mostra como era o nosso passado. O nosso passado éramos de mortos espiritualmente, nós estávamos mortos, éramos prisioneiros da carne, do mundo e do diabo. Essa era a nossa posição no passado. E essa é a condição de todos aqueles que não aceitaram a Cristo. Mas a partir
do versículo de número 4, nós vamos ver, meus irmãos, a misericórdia, o amor e a graça de Deus. Antes, a nossa situação no passado era essa: de mortos e prisioneiros. Mas Paulo vai nos mostrar que Deus, ele nos resgatou. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, nós fomos resgatados. Nós fomos libertos. Nós somos alcançados pela graça e pelo favor de Deus. E ele vai dizer como que é isso. Olha que coisa tremenda. Ele fala que Deus, no versículo de número 4, mas Deus, olha só, que é riquíssimo em misericórdia. Olha que coisa tremenda. Deus, ele não é rico, ele é riquíssimo em misericórdia. Deus é justiça. Deus é amor. Deus é misericórdia. Interessante que é uma lenda judaica, né? Uma história judaica, ela é interessante e até bela. Para os judeus existe o anjo da misericórdia e o anjo da justiça divina. O anjo da justiça divina tem uma asa só. Então ele voa vagarosamente. Mas o anjo da misericórdia, ele tem duas. Ele voa apressadamente, de uma maneira muito rápida. Então Deus tem muito mais prazer na sua misericórdia do que usar sua ira sobre os homens. Então o desejo de Deus é que todos os homens se arrependam e sejam alvo da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Quando fala que Deus é riquíssimo em misericórdia, mostra que o salário do pecado é a morte. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, antes de nos criar, Deus, ele nos amou, estava pronto a nos perdoar se nós nos arrependemos. Quando fala da sua misericórdia, fala do seu amor, do seu perdão. Porque todos nós estamos sentenciados à morte. Mas Deus, por nos amar, Deus disse, olha, antes de criar o homem, nós vamos ver que o plano da salvação, ele é antes de realizar a humanidade. É a mesma coisa do Pai ali, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, está naquela reunião ali e eles falam, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Aí Deus, na sua onisciência, conhece todas as coisas. E a sua presciência, Deus estabelece todos os caminhos. Deus diz, olha, essa nossa criatura, ela vai pecar. Mas antes de fazer, o homem e a mulher é alvo do amor de Deus. E Deus fala, é o seguinte, mas eu estou pronto a perdoar e resgatar eles novamente. Então Deus falou, vou prover um meio de salvação para o homem. O salário do pecado é a morte, mas alguém vai ter que morrer por eles. E aí Jesus se apresenta lá na eternidade, antes de fazer o homem, dizendo, é o seguinte, eu vou, meu Pai, eu vou e vou morrer no lugar deles, para que eles tenham vida. Interessante que é demonstrado o amor e a misericórdia de Deus. Qual de nós que estamos aqui, que vocês estão ouvindo, se vocês tiverem um único filho, e vocês falam, olha, para todos os criminosos, não é para mulher, vamos falar para todos os criminosos que há no Brasil, para os homicidas, para os estrupadores, por todos aqueles que praticam iniquidade e impiedade. Se você dá o seu filho para que morra, todos eles vão ser absolvidos.
Você faria isso? É uma pergunta. Você daria o seu filho para morrer no lugar de um estuprador? De um assassino? De um sanguinário? Que pratica várias iniquidades? Mas Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu único filho para que morresse no meu e no teu lugar. Então Deus demonstra o seu perdão. Nós não éramos merecedores, mas Deus quis nos perdoar. Mostra a sua misericórdia e o seu amor enviando aquilo que Ele tinha de mais precioso no céu, que era o seu Filho. João 3,16 vai dizer: Deus amou os homens de tal maneira, olha só, nós somos amados. A gente sabe quando a esposa está grávida, minha esposa está aqui, ela sabe disso, né? Quando vê um filho, tem aquela expectativa, antes de nascer ele já é amado, tem aquele amor ali, por aquela criatura, por aquele ser que vai nascer. E quando nasce é algo tremendo, é algo maravilhoso. É um sentimento, uma expressão que a gente não sabe se expressar. Quando vê o primeiro filho que ele passou ali no corredor do hospital, minha esposa estava ali no centro cirúrgico, ele passa ali do lado, e a enfermeira fala: isso aqui é o seu filho, né? Na hora que ela tira aquele lenço, aquele avental que estava em cima dele, eu falei: meu filho, e ele abriu os olhos e olhou para mim. Aquilo ali me tocou, e eu me caí em lágrimas ali. Imagina você, que não era merecedor, mas Deus resolveu dar o seu único filho. Eu imagino aquele filho ali. Se Deus requeresse: vou fazer com que ele morra para toda a humanidade, dificilmente um pai, uma mãe daria. Mas Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu único filho, para que morresse morte de cruz, morte violenta. Então ele disse: nós somos vivificados. Nós até cantamos aquele cântico lá, né? A cruz nos libertou. Fomos libertos pelo poder da cruz. Que poder é esse? Cristo veio e morreu no meu e no teu lugar. Aquela sentença que era minha e era tua, Cristo, Ele tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário, nos libertando da condenação eterna, nos libertando, meus irmãos, do poder do diabo, nos libertando o quê? Do aprisionamento das coisas do mundo, e nos dando a libertação da natureza pecaminosa que ainda se manifesta em nós. Então, Ele nos dá vida. Isso chama-se graça. Nós não tínhamos nenhum mérito para ser salvo. Mas quando fala graça, fala o quê? O favor imerecido. Você não merecia, mas Deus te amou, quis te perdoar, quis te salvar, e te chama ainda hoje, para que você possa ser salvo. Colocar o seu nome escrito no livro da vida, para que você venha alcançar a salvação. E ele continua dizendo ainda, que ele nos vivificou, estamos mortos em ofensas, né? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então nós vamos ver, meus irmãos, que o mesmo poder que há em Cristo Jesus, que o levantou ele ali da sepultura, que ele ressuscitou, venceu a morte, esse mesmo poder, quando o cristão aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse mesmo poder é manifestado na sua vida. A natureza carnal, ela é subjugada e sufocada pelo poder do Espírito. Nós chamamos isso de novo nascimento, foi o que Jesus disse para Nicodemos. Se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos vai dizer: mas como é que pode ser isso? Nicodemos não entendendo, né? Jesus fala: não, o homem precisa nascer o quê? Da água
e do Espírito, da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Então, se o homem ouve a palavra e crê na palavra, aí o Espírito Santo manifesta nele. Então, todos são chamados. Quando fala em graça, que é o segundo item da nossa, terceiro item da nossa lição, a salvação não vem das obras. Graça como meio de salvação e obras como evidência da salvação. O que nós vamos encontrar sobre a graça. A graça de Deus, ela é manifestada a todos os homens. A graça, ela é favor imerecido, mas também graça é a manifestação do poder de Deus na vida do homem, refreando que o poder do pecado, a influência da natureza carnal. Então, a graça de Deus, a graça é manifestada a todos os homens. Deus mostra a graça derramando a chuva sobre todos. O sol nasce sobre todos. Deus sustenta o universo, sustenta a humanidade. Nós vamos ver que todos respiramos o mesmo ar. Os céus declaram a sua glória. A graça de Deus, ela é manifestada. E quando o homem, ele vê essa manifestação, e ele crê em Deus, e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a graça especial, ela é derramada. O que acontece quando o homem ele corresponde de uma maneira positiva à graça de Deus? Em tudo da graça. Ele vê que a vida é um dom de Deus, que ele é dependente de Deus. Quando ele manifesta o que corresponde a essa graça, o Espírito Santo manifesta nele. E quando ele aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós vamos ver que ele é justificado diante de Deus. Todos os seus pecados são perdoados. Seus pecados são perdoados. E o Espírito Santo opera nele o que é a regeneração, que é uma nova vida. Traz nele uma nova natureza, que agora ele vai amar as coisas de Deus. Porque aquele que está em Cristo busca as coisas que é de cima. Então ele vai ter desejo agora nas coisas de Deus. Foi regenerado. Já não vai mais andar segundo o curso do mundo, nem segundo as obras da carne. Porque o desejo dele agora é um desejo de ter uma vida separada do pecado. Nós chamamos de santificação. A santificação instantânea é no momento que a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo faz morada nela. Deus o vê ela como justo, porque ela é coberta com o sangue de Jesus. Os méritos da cruz é acreditada na conta dela. Antes ela estava em débito, mas agora ela alcançou o crédito. O Espírito Santo opera a regeneração. Deus vê ela como santo. Só que a santificação, ela é contínua, ela é progressiva. O homem tem que buscar a cada dia. E acontece a glorificação. Nós vamos ver que a glorificação, ela vai ser manifestada de uma maneira plena quando nós formos arrebatados e entrarmos no céu. Mas aqui ela é manifestada de uma maneira parcial. Por quê? A manifestação do poder de Deus é manifestada em nós. Vasos de barro, mas que contém algo de precioso, que é o Espírito Santo. Veio fazer morada em mim e em você. Faz morada em nós. Então nós chamamos isso, meus irmãos, né, do poder da graça de Deus. E agora nós passamos de uma posição tremenda. Passamos a sermos adotados na família de Deus. Somos seus filhos. Gozamos de privilégios tremendos. Temos uma herança no céu. Vamos receber galardão. Temos uma eternidade garantida com Deus. E ele diz que a salvação, ela é pela fé. Você não precisa fazer nada. Se você aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está salvo. Não é por obras. O homem basta crer e confessar que é um miserável pecador
e que Jesus Cristo é o seu Redentor, é o seu Salvador. O homem só precisa disso. Crendo em Jesus como seu único filho Salvador, ele está salvo. Nós somos justificados pela fé. Mas como é que nós sabemos que uma pessoa está salva? Aí nós vamos ver a manifestação das obras. É isso que Paulo está dizendo. Porque pela graça sois salvos, versículo 8, por meio da fé. Então, a maneira do homem ser justificada é crer em Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Graça é o favor merecido. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus manifesta a sua graça. Você é favorecido, você é salvo. Você é eleito e colocado na família de Deus. E ele fala, não vem das obras, porque obras não salvam. O homem só pode ser justificado pela fé. Só que ele vai continuar no versículo 10. Porque nós somos feitura sua, olha só, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as obras, ela é o testemunho de que nós estamos em Cristo. A obra, ela é as evidências do que nós somos salvos. Porque a fé em Cristo, ela é uma fé viva. Jesus, quando ele veio, ele só fez o bem. Só praticou aquilo que agradava a Deus. E nós somos chamados a praticar essas mesmas coisas. Fomos vivificados. Antes nós estávamos mortos, mas recebemos a vida. Fomos libertos, éramos prisioneiros do pecado, no sentido, éramos dominados pelas obras da carne, pelas coisas do mundo e pelo diabo, mas nós somos libertos. Libertos para quê? Libertos para ter uma vida agora que venha glorificar a Deus, praticando a nossa fé. Praticando o que? As boas obras. Então, a única maneira do homem ser salvo é o homem crer em Jesus Cristo. Só que o homem salvo, ele vai manifestar essa fé através das suas obras, através da sua vontade, do seu querer. Então, ele vai terminar esse texto relacionado, falando sobre isso. Então, na nossa conclusão, ele diz que antes, no nosso passado, ele mostra que o nosso passado, estávamos mortos, mas Cristo nos regenerou, recebemos uma nova vida. E essa nova vida, ela precisa ser manifestada através do nosso caminhar, do nosso andar. Mateus 5,16, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Olha o que vai dizer Jesus a respeito disso. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então nós praticamos boas obras, meus irmãos, para glorificar a Deus, pela nossa salvação, pelo privilégio de sermos alcançados pelo seu favor, de sermos alcançados pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça. Então, nesse capítulo 2, Paulo faz esse contraste. Nós somos libertos, libertos para uma nova vida e uma nova natureza. Deixa que essa nova vida manifeste em você plenamente, todo dia da tua vida. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir ao diabo e submeter à vontade de Deus, a sua palavra. Aí nós vamos vencer as coisas do mundo e vencer a carne. Que Deus possa continuar abençoando você, abençoando a sua vida.
e que você possa, cada dia mais, experimentar do seu amor na sua vida. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos mais o nosso irmão, amamos mais o nosso próximo. Então Deus nos chama, meus irmãos, para as boas obras. Não que as boas obras salvem, mas as boas obras são manifestação do que nós estamos nele. E aquilo que nós fazemos para os homens, não vamos fazer para nos engrandecer, ou para trocar a trombeta, não. Vamos fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Glória a Jesus. Estamos chegando ao final da nossa escola. Hoje, logo a mais, à noite, nós temos o nosso culto às 17 e depois o outro às 19, né? Fazendo o agendamento. É isso, Benjamin? O agendamento é só para terça-feira. Então, hoje nós temos culto às 17, às 19 horas. 19h30. Não esqueçam, venha com máscara, né? Crianças menores de 12 anos, fiquem em casa. Acima de 60 anos também, acompanhe pela internet, né? Traga a sua água, que o decreto municipal, nós não podemos usar os bebedouros, então traga a sua água, para que você possa ali bebê-la, e que Deus possa continuar abençoando você, sua casa, sua família. Nós vamos terminar neste momento